programa que agita a sua tarde. Aqui, o sistema Pinga Fogo de comunicação, transmitindo para o bem, a verdade e a paz. Boa tarde para você, agora são 5 horas mais 8 minutos, 5 e 8, nós estamos chegando com a nossa mensagem de fé, o nosso momento de reflexão aqui pela Rádio do Pinga Fogo. E nesta sexta-feira eu quero trazer uma mensagem baseada no que está escrito na Bíblia, no livro de Mateus. Mateus capítulo 16, versículo 16, a Bíblia diz assim, ó: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus capítulo 16, versículo 16. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Hoje a mensagem é sobre Jesus. E sabe, gente, quando a gente ouve falar de Jesus, é impossível a gente não ficar emocionado, a gente ficar indiferente. É impossível, não tem como. A história que a Bíblia nos relata sobre Jesus fala sobre os milagres por ele operado, fala sobre o amor, a entrega dele por todos nós também. Jesus curou os cegos, Jesus fez paralítico andar, Jesus morreu numa cruz por nós, por mim, por você. A Bíblia diz também que ele ressuscitou ao terceiro dia. Então tudo isso, a vida, vamos dizer assim, um ministério intenso que Jesus teve aqui na terra, e tudo isso aponta para uma verdade poderosa e preciosa. Jesus Cristo. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, se a gente começa a ler as histórias que o Novo Testamento traz a respeito das maravilhas que Jesus realizou, a gente fica encantado de saber que ele pisou nessas terras, ele viveu aqui. Como Filho de Deus, ele veio aqui e se entregou por mim, se entregou por você. É o maior gesto de amor que nós conhecemos. Não há nenhum outro gesto, nenhuma atitude que demonstre tanto amor pelo próximo como o fato de você se entregar no lugar do outro. E Jesus fez isso. Mas tem algo também que nós temos que refletir, que Jesus não é apenas alguém que nós ouvimos falar. A Bíblia conta muito sobre a passagem de Jesus, sobre o ministério dele aqui na terra, mas não para por aí. Ele não é apenas alguém que nós ouvimos falar. Jesus é alguém que ainda age nos dias de hoje. Jesus continua fazendo os milagres, operando as maravilhas, transformando vidas, curando corações, curando pessoas, curando corações de pessoas feridas, né? Quantas pessoas que estão com os corações machucados, e Jesus continua curando, dando esperança a quem está desesperado. Jesus continua trazendo a vida para aqueles que estão mortos, espiritualmente falando. Então Jesus não é apenas aquele mocinho das histórias. Tem gente que tenta encarar a Bíblia como um livro de romance, vamos dizer assim.
Não, a Bíblia não é um livro de romance, a Bíblia é um relato histórico de um povo que sempre acreditou em um Deus e continua vivendo com essa fé, alimentando essa esperança, porque a promessa, ela ainda está de pé e vai ser cumprida, porque nós cremos. Então, é importante a gente lembrar que Jesus não ficou no passado. Jesus, ele não está preso dentro de um livro da Bíblia ou pregado numa cruz. Jesus está vivo. Está sentado à direita do Pai. E a promessa grandiosa é que ele há de voltar para nos buscar. Mas temos que estar preparados para isso. E temos que sempre estar em mente que Jesus está conosco. Ele não está morto, ele está vivo e está prestes a cumprir a promessa feita para todos nós. Porque as trevas não puderam conter Jesus, nem a morte teve poder sobre Jesus. O inferno se rendeu diante dele. Jesus é o amor que se entregou, é o cordeiro imolado. Só que também a Bíblia diz que ele é o leão vitorioso que reviveu. Hoje é dia da gente não se contentar só em ouvir falar de Jesus. Hoje é dia da gente voltar a ter um encontro com Ele, conhecê-lo pessoalmente. Mas como que é possível, Márcio? Entregando o nosso coração a esse Jesus vivo, poderoso, amoroso, aquele que quer caminhar com você, quer curar suas feridas, quer te dar nova vida. Que hoje nós possamos ter a coragem de fazer a oração: Senhor Jesus, nós não queremos apenas te conhecer de ouvir falar, mas nós queremos te conhecer de verdade, de caminhar contigo. Portanto, entra na minha vida, Senhor. Transforma o meu existir, Pai. Muda a minha história, Senhor. Que eu possa estar sentindo algo novo. Que eu possa estar, Senhor, sentindo o que eu nunca senti antes, Jesus. Eu desejo por isso, Jesus. Eu clamo por Ti, ó Pai. Nós vamos ouvir uma canção agora. É uma música nova. É uma música que foi lançada hoje, inclusive. Que o nome da música é Tu És, que é do pastor Felipe Correia, que é aqui de Maringá. E ela fala isso, que nós ouvimos falar de alguém que fez paralíticos andarem, fez cego enxergar. Nós ouvimos falar de alguém que foi morto naquela cruz. E esse alguém é o Cristo, é o Filho do Deus vivo, é o amor que nos amou, é o Verbo que se fez carne para poder reatar a ligação do Criador com a sua criatura, reatar o nosso acesso ao Pai. Esse é o Jesus, esse é o Cristo, esse é o verdadeiro Jesus. Às vezes a gente coloca Jesus só dentro da Bíblia. Às vezes a gente acha que quando a Bíblia se fecha, Jesus fica trancado lá dentro. A gente acha que Jesus está pregado ali no crucifixo, não sai dali. A gente acha que Jesus está na camiseta que a gente usa. Ei, o Senhor está vivo. Ele não está limitado. Ele venceu a morte, Ele derrotou o inferno. Ele morreu por você, Ele morreu por mim. Esse é o Jesus que nos chama hoje
para ter uma vida mais íntima com Ele. É o Jesus que fala: ô Márcio, eu morri por você, Márcio. Lembre-se de mim, Márcio. Lembre-se de mim, filha. Lembre-se de mim, filho. O sacrifício da minha morte foi para que você tenha vida. Lembre-se de mim. Se desvie do que é mal, se desvie do que é errado. Eu sou o Cristo. Eu sou o Filho de Deus. Eu quero mudar a sua história. Eu quero transformar a sua vida. Que a gente possa, mais do que ouvir falar de Jesus, a gente possa viver com Ele, para que amanhã ou depois nós possamos testemunhar das maravilhas que o Senhor Jesus, que o Jesus que antes a gente só ouvia falar, das maravilhas que Ele vai fazer na nossa história. Nós vamos viver milagres. Nós vamos ouvir falar de milagres nos tempos de hoje, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se você crê, se você acredita que os milagres ainda acontecem, clame ao Senhor, porque Ele é o Cristo, o Filho de Deus. Te dê um abençoado final de semana. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. E amém. Quem é esse que fez o inferno se render? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. O cordeiro que se entregou e o leão que reviveu. És o amor que me amou, o verbo que desceu, o cordeiro que se entregou e o leão. Vamos lá! E és o amor que me amou, o verbo que desceu, o cordeiro que as
teu